Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Matemática. Estou aqui fazendo a continuação da correção para vocês da atividade 9, né? Então vamos aí fazer a correção. Então do exercício 3. Exercício 3 eu pedi o seguinte: construa o gráfico das seguintes funções de R em R no conjunto dos reais e dos reais, né? Então aqui eu dei duas funções para a gente construir os gráficos. Então vamos fazer aqui a construção. Então a qual que é o gráfico da A? Era da função f de x igual a 2x menos 7. Então vamos para cá para a gente poder fazer o gráfico dela, né? Então a gente tinha inicialmente a função f de x igual a 2x menos 7, que é a da A, né? Daí a gente vai construir o gráfico dela. Daí como que eu faço o gráfico? Então, a gente tem que construir o plano cartesiano, certo? Então, o plano cartesiano, o eixo horizontal, o eixo x, e o eixo vertical, o eixo y, tá? Então, a gente tem o eixo x, a gente tem o eixo y, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu sei que aqui no eixo x, eu vou ter a reta, certo? Vou ter 1, 2, 3. Posso sair qualquer número que eu quiser, já que a função vai de R em R, né? Lembrando, ó, f vai dos reais para os reais, tá? Então, pode ser qualquer real, posso substituir aqui, né? Então, vamos substituir com x igual a zero, né? Se eu tenho x igual a zero, então eu vou ter que calcular a f de zero, né? E quanto que vai dar f de zero? Eu vou ter 2 vezes 0 menos 7. Então, o valor é menos 7 aqui. Então, sabendo disso, eu vou lá. E aqui eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui o menos 1. Menos 2. 3 menos 4. Menos 5. Só para ficar alguma escalazinha, gente. Mais ou menos uma escala, né? Menos 6. E sempre faço isso. De colocar. Não colocar suficiente aqui. Então aqui eu vou ter o menos 7, né? Menos 7. Então, basicamente, o ponto era 0 e menos 7. Então, esse ponto, até de outra cor, um verde, ele vai ficar aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu vou colocar 1. Não, vamos escolher 2. Então, vamos colocar um f de 2. Para a gente mudar um pouquinho. Qual que é o f de 2? É 2 vezes 2, né? Porque a função é 2x menos 7, menos 7. Então, o f de 2 vai ser a mesma coisa que 4 menos 7. Então, eu vou ter que meu f de 2 vai ser igual a menos 3, né? 4 menos 7 menos 3. Daí, eu vou ter que o 2 é menos 3. Então, eu já coloquei o menos 3 aqui. É basicamente aqui. Daí, como é uma reta, a forma gráfica dessa função, né? Não são todas as funções que são retas, tá, gente? Mas nesse caso aqui é. Então, como é uma reta, basta eu ter dois pontos que eu consigo já traçar o gráfico, tá? Então, o gráfico ele é infinito, ele é daqui, e ele também tem uma parte aqui também, certo? Ele não acaba, tá? Eu desenho, sabe, um esboço dele. Então, ele é aqui e aqui. Né? Então, o gráfico, ele passa por aqui. Certo, gente? Ele continua. Agora, como seria o outro gráfico? Aqui a gente fez esse, o outro gráfico é da função x mais 1. Então, a gente vai traçar o gráfico da função x mais 1. Então, a gente tem o seguinte, tá? Vou colocar aqui B.
Eu vou até colocar no mesmo eixo, se quisesse, mas não, melhor não. Vamos construir outro eixo. Poderia colocar no mesmo, tá, gente? Daí se eu fizesse a diferenciação das duas, mas eu vou colocar diferente para vocês verem a construção, né? De tanto uma quanto outra. Então aqui eu tenho esse e esse. Né? Então, como vai ficar? Eu vou ter a função. Qual que é a função no caso? A função f no caso ali é uma função x mais 1. Né? Então, quando meu x vale 1, então meu f de 1 é igual a 2, né? Então, 1, 1, 2. Então, aqui um ponto. Poderia também colocar o zero, certo? Então, 0, meu f de 0 é igual a 1. Então, ele fica basicamente aqui, tá? O meu 0. Ele vai ficar basicamente aqui. Agora, é só a gente juntar. Como esses gráficos têm a forma de uma equação do primeiro grau, a forma gráfica deles é uma reta, e eles estão definidos em todos os números reais, então todos os números da reta aqui, eles têm um correspondente nessa função. Então eu posso simplesmente, gente, juntar todos esses pontos, tá? Eu posso juntar todos esses pontos e criar um gráfico aqui. É um gráfico infinito, tá, gente? Com 2 pontos aqui, a geometria que garante. Tem um axioma da geometria. Vocês podem pesquisar também que, dados 2 pontos, é possível formar uma reta, tá? Então, isso é algo da geometria, que a geometria garante que isso é possível, e a gente replica aqui, tá? A questão da geometria. Certo, gente? Então, a questão essa é a questão 3, né? Agora, a questão 4 é mais rápida ainda, tá? Então, a questão 4, a gente só tinha que lembrar qual que era a definição de função, né? Lembre que eu sempre falo na função, gente, que a função só é função se cada elemento do primeiro conjunto, que era o A, lembra do A? O A, ele tinha que ter um único correspondente no B. Então, quer dizer que o A ele não podia jogar duas flechinhas ao mesmo tempo. Ele não poderia, e também ele não poderia ficar sem jogar flechinha nenhuma. Então, ele tinha sempre que jogar as flechinhas. Então, se a gente for olhar aqui essa função, que a gente vai ter aqui? A gente não pode, no caso, essas funções aqui que estão... Não são todas funções, né? A gente tem que olhar que no eixo x, que representa o domínio, se tem um que ele recebe 2 valores, né? Que ele joga para 2 valores. Então, como assim? Então, vamos observar primeiro isso aqui, ó. Se eu pegasse um valor aqui, vamos supor que aqui seja 1. Não sei porque ele não está em escala, tá, gente? Vamos supor. Então, eu poderia pegar qualquer valor aqui e ele ia ter um único correspondente, ó. Não ia ter uma repetição. Tá? Ele ia ter somente um correspondente. Então, esse gráfico aqui é função. Mas se eu fosse olhar, por exemplo, para esse aqui, também, eu ia ter basicamente um correspondente também, ó. Poderia continuar esse gráfico, ele acaba aqui, né, a representação dele, mas ele continua, tá? Ele é infinito. Aqui, ó, também, ó. Cada elemento que eu pego aqui, ele tem somente um correspondente, tá certo? Cada elemento do x, no domínio. Mas se eu olhar aqui, ó, se eu for traçar uma reta aqui, ó, percebe, ó, o x aqui nesse ponto, ele vai ter 2 correspondentes, ó. Esse ponto também tem 2, ó. Esse ponto tem 2. Daí como que eu vou saber qual que é o qual? Certo? A mesma coisa quando a gente pensava lá na população. Não poderia ter população, os anos lá de população, recebendo 2 números de população, né? Não poderia. Então, nesse caso aqui, eu também não posso. Tá certo, gente? A mesma coisa se eu for olhar aqui, ó. Esse aqui, no caso, ele é função, ó. Porque cada elemento do x ele vai ter um único correspondente em y. Ou no f de x, como você preferir chamar. Certo? Então, esse aqui é função. Ele continua sendo função. Agora, se eu for olhar para esse aqui, ó. Esse não é. Esse aqui, ó. Eu pego esse ponto tem praticamente todos os elementos dessa relação aqui, ó.
Então, gente, isso não é função, tá? Porque um ponto tem, aí no caso ele tem infinitos correspondentes. Então, ele é uma relação, mas não é uma relação de função. Então, pode ter gráficos que não são função, como a gente viu aí exemplos, gráficos que não representam funções, tá? Então basicamente, gente, corrigindo os dois exercícios, os daqui era isso, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, mas qualquer dúvida podem perguntar para mim, não tem problema, tá? Se ficou alguma dúvida, certo? Então é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.